Bom dia a todos novamente. Vimos agora o que o Doug e o Horácio compartilharam, as mudanças que estão por vir, Pillar 2. Nós já vivemos aqui, oficialmente, a partir de 2024, as novas regras de preço de transferência no Brasil, mais alinhadas, né, com os padrões globais, o alinhamento com a OCDE. E eu sempre gosto de fazer uma retrospectiva do que a gente viu durante o ano passado, né? Vocês devem ter acompanhado também a edição da medida provisória no finalzinho, no apagar das luzes de 2022. Tivemos depois as várias emendas, né? Cujo deadline era início de fevereiro, então muito movimento, né? Muita discussão, né? Interpretação, leitura, né? Trabalhos em grupo, com associações, né? E aí tivemos então a publicação da lei 14596 em junho do ano passado. Mas a lei, ela traz, sim, uma abordagem principiológica, ela cobre, sim, mostra e ela, de fato, confirma que o Brasil está, sim, no caminho do alinhamento com o princípio do arm's length, né? Mas ainda carece muita regulamentação, né, a ser publicada. Tivemos, sim, aquela consulta pública, que muitos, né, devem ter participado também. E aí, no final de setembro, tivemos a publicação da IN 2161, que traz já, sim, algum direcionamento, né, de como as novas regras vão ser aplicadas, mas ainda ela endereça ainda os aspectos gerais da lei. Então, precisa ainda, né, que a Receita Federal trabalhe ainda em muitos normativos, né, que estão por vir, sobre temas específicos, né, como temos, por exemplo, transações financeiras, né, reestruturações, né, de negócio, intangíveis, commodities, tem vários temas ainda que estão por vir. Então, com isso, tivemos a publicação da IN, finalzinho de setembro, e aí com isso, que ela trouxe, inclusive, estendeu o prazo para aquelas empresas que queriam, então, tinham interesse em fazer a adoção inicial ainda para 2023, cujo prazo foi em 31 de dezembro do ano passado. E com isso, viramos o ano 2024, regras novas são mandatórias, né? Então, não tem mais opção, isso é a nossa nova realidade. E o que se espera agora é que nos próximos meses, né, e Marcelo, temos abril, né, Romero, a última novidade, acho que a última posição que temos, que abril deva sair a IN sobre commodities, né, e aí no decorrer do ano ainda devam sair mais outras abordando os temas mais específicos, tá? Essa, então, foi a retrospectiva que a gente viveu no ano passado. Algumas empresas fizeram, de fato, a adoção inicial, algumas ainda estão analisando, né, analisando o impacto, porque agora, 2024, já é a nova realidade da nova legislação. Mas, o que nós temos ainda? Temos uma lei, temos uma IN, né, e temos os princípios, né, os guidelines da OCDE, que podem ser também usados, né, conforme prevê a nossa legislação. E com base nisso, no que na IN e na lei que foram publicados, eu acho sempre é bom fazer um exercício de alguns aspectos que já estão criando discussões, criando, né, o que nós chamamos de temas cinzentos, os gray areas, né, que a gente já vê na realidade, né, das empresas, né, que, por exemplo, a nova legislação introduziu novas metodologias do que nós estávamos acostumados na lei anterior. Então, além do PIC, do PRL e do custo mais lucro, nós temos aí novas metodologias, né? Temos a margem líquida da transação, temos a divisão do lucro e também temos outros métodos que podem ser utilizados, desde que a metodologia alternativa desses métodos, né, resultem em situações, né, tragam resultados consistentes com o que seriam adotados em operações entre partes não relacionadas. Mas, assim, como selecionar? O artigo 34 da IN, por exemplo, traz que considera-se o método mais apropriado aquele que forneça a determinação mais confiável dos termos e das condições que seriam estabelecidos entre partes não relacionadas em uma transação comparável. Então, ou seja, requer aí uma análise muito mais dos detalhes, né, das condições, dos termos da transação comparável, para que se de fato possa se identificar o que seria a metodologia
mais adequada, né? Mais apropriada. Adicionalmente, a IN traz também, ela tem uma indicação de que para, por exemplo, operações com commodities, desde que a gente tenha, né, dados, informações confiáveis, o PIC seria mais apropriado. Mas será que seria o mais apropriado? Será que essa metodologia do PIC seria, né, o método mais apropriado? Será que o PIC, de forma remunera, né, de forma mais adequada, considerando as funções, os ativos e os riscos, né? E, ademais, qual PIC considerar, né? Porque agora a análise é muito mais envolvendo a transação, as condições, né? As circunstâncias, os fatos né, da transação controlada. E não mais exatamente o PIC que se considerava na legislação anterior. Então, são aspectos que começam a provocar mais discussões para justamente saber como implementar essas novas regras. Ademais, temos também commodities, né? Temos empresas aqui representadas que atuam nesse setor, né? Como, de fato, a aplicação do PIC, ela vai também ter as nuances né, da aplicação que vão depender do tipo do segmento, né? Então, elas podem, de fato, ter essa variação a depender do segmento. O registro de commodities que foi publicado, né, já estava previsto na IN, e que o ato declaratório publicado em dezembro, ela estabeleceu o layout. Muitas dúvidas ainda sobre o que reportar, vis-à-vis o que tem que ser também apresentado na ICF. Data do contrato, data do embarque, são questões aí que, de fato, essas operações com commodities, de fato, vão ter que ser debatidas, né? Ademais, temos também o quê? Operações com intangíveis, né? Como se sabe, essa foi um dos pontos que se alterou face à legislação anterior, né, que tínhamos aquelas regras mais antigas que determinavam, de fato, um limite quase nos percentuais, e agora, operações com intangíveis, ela vem para o escopo de preço de transferência, né? E como o Horácio falou, DEMP, como melhor fazer enquadrar as atividades que o Brasil desempenha aqui, segundo a metodologia DEMP, né? Como, de fato, ocorre a gestão do risco, né? Quem tem a gerência das pesquisas, então, muito mais no tocante àquelas empresas que têm, de fato, operações de pesquisa e desenvolvimento, né? Ou então desenvolvimento de intangíveis aqui no Brasil. E temos também a parte de reorganização de negócios. Então, quem tem qualquer alteração, transferência de intangíveis, por exemplo, né, tem que ser também avaliado à luz da nova legislação. Por exemplo, temos um artigo na instrução normativa que prevê que, mesmo para aquelas empresas que não tenham feito a opção pela adoção inicial, quando elas têm que reportar operações, transferências intangíveis que tenham ocorrido em 2022. Né? Então, como isso impacta aquelas empresas que, eventualmente, tenham feito transferências de ativos durante o ano de 2023? Então, tudo isso a gente tem que avaliar o potencial impacto que isso pode trazer, e é uma área que ainda não está devidamente regulamentada, né? E, por fim, e aqui são apenas alguns dos casos que a gente já se debruçou no decorrer da análise, da legislação, da aplicação e discussões, também operações financeiras, né, que ainda não tem ainda uma regulamentação específica, mas nós já temos contratos que foram firmados, né, na vigência da lei anterior e que agora estão sujeitos à nova legislação de regra de preço de transferência. Então, isso por isso que as outras normativas que estão por vir, ainda no decorrer do ano, de fato, devem trazer, esperamos aí, essa orientação muito mais específica, né, com relação e esclarecer um pouco desses pontos cinzentos que já vêm vindo à tona na análise da legislação que temos. Marcelo, você quer interessar os próximos? Obrigado, Michela. Bom dia a todos. Deixa eu pegar o clique com você. Bom dia a todos, meu nome é Marcelo Vieira, eu sou sócio aqui da PwC na prática de preço de transferência de International Tax e eu sou co-líder de Tax Policy para o Brasil, junto com o Romero Tavares, que é o meu sócio de líder da prática de Tax Policy também. A Michela falou sobre as áreas cinzentas, né, e eu venho trazer um pouco dos desafios da aplicação dessa nova regra de preço de transferência, alguns desafios práticos, né? Porque se eu for trazer todos os desafios, a gente ia ficar a manhã inteira aqui falando nesse painel, não ia dar chance de vocês escutarem os demais colegas.
E um primeiro desafio que eu trago, eu tentei trazer uma abordagem um pouco prática para vocês que estão operando e implementando, né, junto com as consultorias, com os departamentos internos de tributário, questões práticas como a análise de comparabilidade. Né? Como todo mundo, isso é novo, não existia antigamente. Né? A nossa análise de comparabilidade era pegar a nota fiscal do PIC e comparar os preços, aplicar 90% e fazer o cálculo de preço de transferência. Agora, a gente tem para os 4 métodos, né? PRL, MCL, MLT, principalmente o MLT, que para mim é difícil falar MLT, né? O TNMM, e a divisão de lucros, a gente tem, a IN fala que você tem que fazer a análise de comparabilidade desses métodos. E da onde vem essa análise de comparabilidade? Do famoso benchmarking, né? A nova palavra que virou moda aqui no âmbito tributário para quem trabalha com o TP. E o que fala a regra, né, dos comparáveis, a regra brasileira dos comparáveis? Ele pede que o comparável tenha pelo menos 4 comparáveis no Brasil. Então, quando eu rodo o meu benchmarking, ele tem que aparecer lá 4 comparáveis, pelo menos, com a minha empresa que eu estou comparando, para que eu possa utilizar aquele dado. Só que a regra brasileira, ela pede que tenha um critério de independência de 20%. Então, isso já começa a complicar na nossa análise de comparável. Se você não conseguiu os comparáveis com o critério de independência de 20%, a nossa regra também permite que você aumente esse comparável para um 25%, para melhorar a comparabilidade e melhorar a formatação aqui. Também é requerido o quê? Que os comparáveis, né, preferencialmente, sejam do mercado geográfico em que as partes estão sendo comparadas, e que diferenças, né, significativas elas sejam apontadas para esses mercados. Então, essa é a nossa regra de comparabilidade, alinhada, de certa forma, com a OECD, e faz sentido quando a gente olha isso aqui no papel. Agora, vamos para a prática. Coloquei esses 2 quadrinhos aqui, basicamente, rodamos esse benchmark essa semana, né, para ficar algo bem atual, e eu escolhi um benchmarking de um Limited Risk Distribution, né, que é o que a gente mais faz, né, os distribuidores, e um Contract Manufacturing para Fast Moving Consumer Goods. Basicamente, o que é bem comum aqui no Brasil, que a gente está analisando, eu olho um Contract Manufacturing, a empresa, né, que está situada aqui no Brasil, produzindo consumer goods rápido, né, de rápidos consumos, alimentos, eventualmente tabaco, até medicamentos over the counter. E olha que interessante aqui esses dados, né? Vou ficar só no segundo para não ser repetitivo. A gente rodou o benchmark e saíram 1.194 comparáveis. Excelente, né? Só preciso de 4. Aí eu coloco o filtro que eu quero ver quantos desses 1.194 estão no Brasil, porque a IN pede que eu olhe primeiramente para o meu mercado geográfico. 35, excelente, eu só preciso de 4. Aí eu aplico as regras e aplico os filtros de independência e excluo aquelas empresas que tiveram prejuízos e aquelas empresas que não são operais. Quantas empresas restaram no meu benchmarking? 0. E aí, como é que eu faço a minha análise de comparabilidade? Então, a primeira pergunta que eu recebo do cliente é agora, né? Eu faço o quê? Vamos expandir. E vamos expandir para onde? Né? Para que mercado? Eu vou aplicar os 25%, não deu, vou pegar a minha análise de comparabilidade e vou comparar com os Estados Unidos. E por que os Estados Unidos e não a Europa? E por que não um benchmark da Ásia? E por que não um benchmark global? Vamos colocar todo mundo aqui, fazer uma sopa e chegar numa média, porque a média é sempre bom para todo mundo. Não é. Né? Essas análises elas são feitas caso a caso. Você tem que entender aonde a empresa opera, aonde estão os comparáveis. Eu tenho clientes em que o comparável foi expandido, né, para um comparável da Europa, porque faz sentido na operação dele comparar com a operação da Europa e não dos Estados Unidos, e vice-versa. Eu tenho clientes que a comparação, ela é uma comparação que teve que ser estendida para o mercado norte-americano, porque o mercado europeu ou asiático não era comparável com o mercado brasileiro. Então, esse é o primeiro desafio quando a gente está no dia a dia, na prática, colocando pela primeira vez. Eu tenho uma discussão, né, quando a gente fala, e o Romero vai falar também na apresentação dele, o Brasil é uma grande economia, mas ainda é uma economia fechada. E muita gente critica, Marcelo, né, mas não é fechado. E eu discutindo com o Romero, ele falando, não é fechado sim, né?
Por que é fechada? Olha o valor, né, o total de importação que a gente tem sobre o total do PIB. Né? A gente tem uma economia realmente fechada. Não precisa ser a Coreia do Norte para ser uma economia fechada. Né? E isso é demonstrado por essa falta de informação e a falta de comparabilidade. Né? As coisas são produzidas aqui, consumidas aqui, a parte importada ainda não é tão relevante. Então, esse é um primeiro desafio diário. E o segundo desafio, passando, e de certa forma está linkado com isso, é o ajuste de risco país. E esse eu tenho um pouco mais de receio, né, do ajuste de risco país, quando eu estou olhando e navegando também com muitos dos nossos clientes. O que é o ajuste de risco país? Né? Em linhas gerais, você está comparando algo e você não tem uma comparabilidade. Acabamos de ver que não tinha nenhuma empresa naquele set que eu acabei de colocar. Então, eu estou comparando a minha empresa brasileira com uma empresa que está nos Estados Unidos. Ah, então eles estão em 2 mercados, vamos aplicar o risco país. Não. Né? Não aplica o risco país, porque não é uma coisa automática. A gente vai ter que fazer uma análise, como tudo de TP agora, tudo requer uma análise. Então, na falta desse comparável, que a IN prescreve, você vai ter que fazer essa análise de risco país, a gente vai falar, não tem um comparável doméstico, ok. Existe diferença de mercado? Eu posso ter uma empresa aqui no Brasil que está operando e que não existe nenhuma diferença de mercado em relação ao mercado norte-americano, é a prática e é preços e a condições, ou o mercado europeu. O risco país não deveria ser aplicado, necessariamente, automaticamente. Eu tenho que determinar as diferenças que afetam o preço e as margens, e justificar isso. E isso passa a ser mais um elemento de justificativa e mais um elemento que vai ser desafiado durante o processo de fiscalização. E tudo isso, no final das contas, é um caso a caso. A IN, ela tem eu morei 8 anos, né, nos Estados Unidos, e o Código de Imposto de Renda nos Estados Unidos, né, basicamente, são 2 volumes de código 1 e 8 ou 10 volumes de regulamentação. Né, o nosso RIR aqui eram 2 volumes, 1 e 2, né, lá são 12, porque a regulamentação é muito rica nos Estados Unidos. O Brasil, ele teve eu tenho que dar o reconhecimento para a Receita Federal, porque ela aceitou, isso veio de nós, contribuintes, das associações que nós participamos, e ela colocou exemplos, como ela colocou no anexo 2, o exemplo do risco país. Ótimo. Só que olha que interessante, né? Aqui a gente eu trouxe outras fórmulas, né? Tem a fórmula do Butner, que basicamente ele pega o Long Term Government Bonds Yields e aplica sobre os Operating Assets para ajustar o lucro operacional. Essa é uma fórmula utilizada. Tem outras fórmulas que usam o average, né? A média do custo de capital, da parte testada e dos comparáveis. Você acha um valor e você ajusta o seu lucro operacional para fim do lucro país, do ajuste país. Vai trazer um resultado diferente da primeira. O Brasil, o que ele fez na instrução normativa, e eu tenho que dar o reconhecimento para a Receita Federal? Ela colocou uma fórmula que ajuda muito nessa interpretação. Né? O prêmio de risco país da parte testada, menos o prêmio do risco país do país comparável. Então, eu vou pegar o Brasil, o risco país do Brasil, menos o risco país dos Estados Unidos, e aplicar isso sobre o capital empregado, e o capital empregado são os ativos fixos operacionais somados ao capital de giro. Quem leu o anexo 2 vê que a fórmula é fácil de calcular, está bem explicada. A Receita Federal teve o cuidado de falar, apliquem esse risco país quando necessário, então eles usaram, de uma certa forma, a linguagem adequada, mas assim, a primeira pergunta que vem, e a gente veio testar, né, a fórmula da Receita, claro, aqui na PwC, a gente colocou qual é o risco país que eles usaram. Eles usaram o do Mandaram. Outros países utilizam o EMBI, né, que é o Emerging Markets Bond Index. Se você usa o MBI do JP Morgan, na mesma fórmula da Receita e o do Mandaram, em alguns casos dá uma diferença de 0,5%. Isso pode mudar o seu interquartile. Isso pode mudar você estar no low ou fora do range. Então, a Receita também não avisou qual é o risco país que você tem que usar. Então, começam as regras em branco. Né? A gente sabe que é o do Mandaram, a gente acha que é o do Mandaram, porque a gente testou para chegar no mesmo resultado para entender a lógica da Receita. Então, a mensagem aqui,
não apliquem indistintamente o risco país só porque não houve o comparável. Tem que ser feita uma análise. O Romero fez esses dias um podcast brilhante, eu comentei no meu LinkedIn sobre esse assunto de risco país, porque é um assunto discutido no Pillar 1. Existe essa tendência, né, de você colocar um risco país para tentar eliminar essas diferenças de mercados, mas não deve ser automático, deve ser caso a caso, e o nosso receio é que a Receita Federal pegue e aplique indistintamente em cima do seu benchmark, né? Reembolso e prestação de serviço de R&D. Um tema fácil, né? Não era para ter problema nesse tema, né? E vem uma nova regra, muda toda a análise de novo. O Doug falou aqui sobre a questão, acabou de falar sobre a questão do R&D, como ele impacta o Pilar 2, só que aqui a gente tem uma questão que eu tenho enfrentado com muitos clientes, e a gente tem o nosso posicionamento PwC, com risco, sem risco, não existe nada sem risco, né, no Brasil, mas basicamente o que está claro na IN? Serviço de R&D não é serviço de baixo valor agregado. Você não pode utilizar o Safe Harbor de 5%. Pode ser que você faça um benchmarking e venha a 5%? Pode. Eu tenho trabalhado com mais de uma indústria que o benchmark para o serviço de R&D deles veio 5%. Para outras indústrias, 9%, 7%. Quando vem 7%, você não pode simplesmente utilizar, você vai ter que utilizar o número do benchmark. Mas qual é a questão aqui, né? Historicamente, tem a Lei 11.196, em que ela determina que o risco, para que você possa tomar o crédito da lei do bem, a empresa brasileira ela tem que ter o risco da pesquisa, o risco do dispêndio, efetivamente, e ela traz uma série de questões sobre a responsabilidade e o risco empresarial. O fato de você estar prestando um serviço ou ser reembolsado elimina o seu risco? Nós não entendemos assim. Tem risco no nosso posicionamento? Eventualmente, mas a gente está claro no posicionamento. Mas o que muda nesse cenário agora? Uma empresa que eventualmente venha e fale, tá bom, eu não quero correr esse risco do R&D, eu quero parar de reembolsar a empresa brasileira, porque eu não quero ter esse risco de ser considerado indedutível. Ok, ótima decisão, uma posição conservadora. Qual é o reflexo disso em preço de transferência? Agora você tem uma operação brasileira que roda todo o IP, gera um ativo e aumenta o valor da operação brasileira e que, eventualmente, vai ter que ser analisado sobre outras circunstâncias. Um dos riscos de você não ter o custo, ele é considerado dentro da análise do benchmarking, quando eu vou falar que o seu percentual é 5% em vez de 7%. Então, tem diversas questões que devem ser analisadas aqui. O impacto do Pilar 2, né, se você vai estar reduzindo a sua alíquota efetiva, já falamos. O impacto local, porque você vai deixar de ter uma dedução e você vai ter mais caixa a pagar. Mas os reflexos na área de preço de transferência. Então, toda essa parte também é delicada. Reestruturação de negócio e reorganização societária. Aqui é outra questão, né, que leva muita confusão. Reestruturação de negócio não é reorganização societária, são dois institutos diferentes. Eu estou escrevendo um artigo que deve ser publicado com uma grande amiga sobre esse tema, a gente falando sobre as incongruências atuais da lei e o nosso posicionamento. É um artigo pessoal, né, não necessariamente da PwC, mas espero que estejam todos alinhados aqui. Não tenho alinhado com, eu passo sempre pela revisão aqui do meu sócio. Mas a questão principal aqui é a transação controlada, artigo 3º. O que fala o artigo 3º? É uma transação comercial ou financeira. Eu tenho uma lei, a 9249, que ela não foi revogada, que ela permite que eu faça uma redução de capital com o valor de livros. Só que eu tenho uma IN que veio e falou, não, operações com ações também estão sujeitas à regra de preço de transferência. E aí a primeira pergunta que a gente faz, eu faço uma redução de capital e eu mando ações para o meu acionista, o meu próprio dono. Eu estou falando de uma operação comercial? Está claro que não. Eu estou falando de uma operação financeira? Você pode eventualmente ter um debate, mas não teve caixa,
não teve aumento patrimonial, por que eu estaria dentro da regra de preço de transferência? Mas eu tenho uma lei da preço de transferência, eu tenho que analisar isso separadamente. Então, a reorganização societária, que eventualmente ela serve para você mudar as caixinhas de lugar, deixar a sua estrutura mais enxuta, fazer um processo de legal entity rationalization, que é muito comum, ela não pode ser confundida com a reestruturação de negócios se ela não tocar em ativos, em riscos e funções da empresa. E isso também tem gerado uma série de confusões. Então, se eu fosse falar dos desafios, eu tenho uma série daqui. O ajuste compensatório para países com tributação favorecida, Suíça e Brasil. Não pode ser feito. Nós não entendemos assim na PwC. A gente tem o nosso posicionamento. Então, eu posso passar uma manhã falando de desafios, mas a ideia aqui é escutar do Romero como extrair o valor do LP aqui no Brasil. Obrigado, Marcelo. Bom, gente, desde o nosso evento do ano passado, a gente vem falando descritivo dos desafios, das congruências ou incongruências do sistema brasileiro com o sistema global. E a gente ouviu aqui da Michela e do Marcelo alguns exemplos do que a gente imaginava aconteceria. Ou seja, algumas das características mais comuns e marcantes da sistemática das diretrizes é justamente a subjetividade, a incerteza ou ambiguidade de alguns termos, que internacionalmente se resolve através de mecanismos de, vamos dizer assim, de resolução de controvérsias ou de se evitar controvérsias. Ou seja, quando a gente tem práticas de negociação, transação com o fisco, sem multas, quando a gente, através da transparência, tem programas de cumprimento cooperativo. Então, são todos os mecanismos que complementam essa ambiguidade, essas zonas cinzentas, esses desafios, e reduzem risco de autuação, reduzem penalidades e, eventualmente, até evitam litígios. Quando eles acontecem, como o Horácio falou muito bem, são os mais relevantes. Mas, no Brasil, nós não temos essas outras ferramentas na nossa caixa. Por isso, a gente entende que, para a gente administrar esse novo sistema, e a gente vai falar mais à frente sobre essa intersecção um pouco melhor do Pillar 2 com o Transfer Price. Mas aqui, focando ainda no Arm's Length, para a gente administrar esse sistema, a gente tem que ter dois focos no Brasil. A gente tem que analisar e planejar um pouco mais antes. Lá fora é um pouco mais costumeiro na prática de preço de transferência que uma boa narrativa, uma boa qualificação da documentação tende a ser uma verdade que te liberta, tende a ser uma truth que shall set you free. No Brasil não vai ser o caso. A gente não pode confiar na qualificação da narrativa e na qualificação dos fatos para resolver os desafios durante a fiscalização. Então, a gente, empenhando um pouco mais os esforços no planejamento de preços de transferência, inclusive na possível readequação de funções, clareza das transações, redesenho, reatribuição ou até reorganização de negócios mesmo, você adequa o seu perfil para evitar as controvérsias, para reduzir as zonas cinzentas, primeiramente. Então, mitigar riscos nesse ambiente brasileiro, onde a gente não vai ter as mesmas ferramentas, os mesmos tratados com Mutual Agreement Procedures, com Arbitration, a gente não tem. Então, sem ter as mesmas ferramentas, é absolutamente crítico para extrair valor desse novo sistema, a gente ser proativo enquanto função fiscal na mitigação desses riscos, inclusive através de redesenho de funções, de atividades, etc. Obviamente, o outro lado dessa moeda é que a gente tem um sistema brasileiro onde as regras de preço de transferência estão agora alinhadas com as práticas OCDE, mas onde a gente ainda tem a economia fechada não só para fins de importação de bens, mas de serviços, de tecnologia. As nossas remessas são super tributadas. Então, na medida em que a gente avalie as nossas cadeias de valor, avalie os nossos modelos operacionais de negócio, a gente tem que levar em consideração que o Brasil ainda é o Brasil. Então, eu resolver o problema de preços de transferência sem resolver carga aduaneira e carga de remessas, eu não resolvi o Brasil. Então, esse equilíbrio entre a análise de preços de transferência, o planejamento em preços de transferência, a adequação dos desenhos operacionais e cadeias de valor ao sistema tributário brasileiro,
que é um moving target, né? Temos as reformas aí em curso, mas a tendência é que a gente continue supertributando remessas. Então, esse equilíbrio entre a adequação de um perfil funcional, aonde pode haver menor risco de contencioso em transfer pricing, combinado com o gerenciamento da tributação de remessas ou aduaneira, esse é o segredo brasileiro. A gente entende que isso é o que faz com que o exercício de preço de transferência no Brasil seja talvez que está mais estratégico do que em outras jurisdições. A responsabilidade e os impactos aqui são maiores. A gente, de novo, vou resgatar alguns dos diagramas que no ano passado a gente lançou, porque eles continuam valendo. O Marcelo fez referência a isso aqui. A gente tem muitas multinacionais estrangeiras que operam no Brasil com perfis funcionais que nós consideramos, qualificamos como relativamente simples, comparativamente simples. Temos operação de distribuição com risco limitado. Temos uma manufatura que não produz, não gera, não desenvolve intangíveis. Então, se eu tenho operações de manufatura sem essa característica empresarial, sem essa característica de assunção de risco de desenvolvimento, etc., eu tenho a possibilidade de encontrar mais comparáveis. Se não no Brasil, lá fora. Volta para os desafios de comparabilidade que o Marcelo falou, mas é uma situação mais simples do que quando eu tenho no Brasil intangíveis, do que quando eu tenho no Brasil a assunção de riscos ou funções de tal robustez que requeiram uma comparabilidade mais difícil do que aquelas que são mais repetitivas, mais terceirizáveis. Então, o que é que a gente tem rotineiramente? A gente tem que uma empresa brasileira que se situe, eventualmente, nesse lado do desenho, ela está atendendo o mercado, são empresas operacionais atendendo o mercado ou produzindo, seja produzindo para o mercado interno, seja produzindo para o mercado externo. Então, eu tenho aqui as industrializadoras, as produtoras, que não trabalham com intangíveis, montando, assembling, o que quer que seja. Pode ser um processo de serviço, pode ser um processo digital, ou pode ser um processo de tangíveis, de bens de consumo. Mas eu tenho os perfis de risco limitado, onde as atividades são atividades consideradas rotineiras. Então, quando o Brasil se situa desse lado do desenho, a gente tem essa possibilidade maior de comparabilidade. Então, essa é a situação mais simples e mesmo ela é a situação que enfrenta alguns dos desafios importantes que o Marcelo falou. Pois bem, aonde é que a gente tem um grau de complexidade maior? Aonde o Brasil... voltando aqui para esse tema, onde é que esse tema aqui, esse perfil funcional simples, pode se beneficiar do movimento e da tradição brasileira, do movimento de Pillar One e da tradição brasileira? O fisco brasileiro, desde antes da reforma de preço de transferência, já dizia que o mundo um dia vai entender o que o Brasil estava tentando fazer. E nesse sentido é o Amount B. Eles vão sinalizar, já sinalizaram que essa determinação de margens fixas, que seja com base numa análise mais completa, mais bem feita, tal como na última publicação do dia 19 da OCDE, é controversa no mundo desenvolvido ainda, controversa no G7, mas para o Brasil, para o fisco brasileiro, é música para os ouvidos. Então, um mega painel de comparáveis globais com 14 mil empresas testadas, resultando com inclusão de risco país em margem de 3 a 5%, o Brasil era isso que eu queria saber. E nós também, porque 3 a 5 é muito melhor do que 15 ou 20 que a gente tinha antes. Então, quando a gente pensa nessa possível incorporação dos resultados das análises do montante B, do Pillar One, ao que está para ser editado, então muita ansiedade para a edição das medidas de simplificação das regras brasileiras, a gente tem uma oportunidade muito boa, inclusive de participar do processo, influenciar, garantir que traduz, que o que está saindo lá do Inclusive Framework dos 140 países é compreendido pela autoridade brasileira e aproveitado no âmbito das medidas de simplificação. Então, para aquelas multinacionais estrangeiras que aqui estão preocupadas com o cômputo do risco país por Damodaran, por Gonê, e como é que o Brasil vai considerar o capital empregado, se vai ser working capital do jeito que a gente pensa sobre working capital de outro jeito, de repente se tem uma tabela, e na tabela do Pillar 1, Amount B, está dentro do range que a gente computaria na sede, simplificou a nossa vida. Então, tem uma expectativa grande, sim, que no Amount B do Pillar 1 e com a ânsia da autoridade brasileira de resgatar
os safe harbors, ainda que o ambiente OCDS não seja tão bem-vindo, pode ser uma ótima saída para um volume muito grande de transações, um volume muito grande de empresas que têm, como eu falei, um perfil funcional comparativamente simples. Se a gente segue adiante, o que é que a gente tem também no Brasil, e não é à toa? A gente tem empresas que elas não estão necessariamente operando no Brasil com perfis que necessariamente se encaixam só do lado direito aqui, que não são somente operações de risco limitado, não são operações sem criação, sem desenvolvimento ou co-desenvolvimento de intangíveis, que não têm perfil gerencial com um nível de decisão e assunção de riscos, às vezes, que extrapolam o Brasil. Muitas têm, co-desenvolvem intangíveis. Por exemplo, nos setores do agronegócio, isso é muito comum, inclusive das inbounds, das estrangeiras. A gente tem outros setores, tantos também, por várias características, que o papel de gestão de riscos da administração local, às vezes, é muito maior do que se esperaria em outro país mercado. Então, nessas situações, o Brasil não enquadra necessariamente nesse lado direito. Então, se o Brasil não enquadra no lado direito dos contract manufacturers, dos limited risk distributors, como fazer o Brasil entrar no coração da operação, aonde a gente trata não do lucro residual, mas não do lucro rotineiro, mas do lucro residual? Ou seja, é aí que vai realmente estar, e é no mundo inteiro, está o maior grau de complexidade que a gente encontra na matéria de preços de transferência. E onde, mais uma vez, lá fora, muitas vezes você resolve através de quê? Da negociação de um acordo de precificação bilateral, multilateral. Você coloca os fiscos para conversar, vamos entender os fatos aqui, tentar entender onde é que o lucro deve aterrissar. A gente não vai ter esses mecanismos com essa fluidez. Claro, a gente já está trabalhando em APA, estamos preparando bilaterais, inclusive, mas o volume de demanda que vai haver sobre o fisco brasileiro, que nem MAP responde. A gente viu no gráfico do Horácio, as centenas de MAPs endereçando casos de TP mundo afora. No Brasil, a gente recebe 7, 8, 10 por ano e não responde o fisco. E o time é diminuto, vai continuar a ser por um bom tempo. Então, não dá para a gente confiar que esses mecanismos vão resolver essa questão, por mais que a gente trabalhe com eles também. Muito mais viável é a gente estruturar, a gente preparar estruturas onde se conviva com essa, digamos, esse co-desenvolvimento, com essa contribuição compartilhada de custos, talvez até com a copropriedade de intangíveis, delimitando ao mercado brasileiro o que corresponde ao mercado brasileiro, ou seja, uma forma de conter os riscos e evitar uma supervalorização das atividades de gestão ou dos ativos eventualmente desenvolvidos por aqui, ou seja, você se antecipa à interpretação exacerbada que a fiscalização poderia ter e você se voluntaria a enquadrar as suas operações, talvez até dentro de um método de profit split, por que não? Mas antes você fazer isso proativamente, controlando a narrativa, do que você tentar representar um TNMM e ser desqualificado numa fiscalização como co-desenvolvedor para entrar num profit split. Então, é um ambiente, como eu falei, de alto risco, de alta complexidade, mas é a famosa situação do avestruz. Não dá para enfiar a cabeça na terra e tentar sair de cena com um TNMM, quando a gente tem fatos e circunstâncias complexos. Marcelo e eu tivemos essa discussão, inclusive, com a empresa alemã recentemente e com uma outra empresa americana, onde o cliente ficou surpreso e ficou, ao mesmo tempo, zangado ao descobrir o quanto de atividades de inovação aconteciam no Brasil. A gente pegou o relatório de lei do bem, disse, você tem noção do quanto acontece aqui de fato, independente daquilo não estar precificado nos produtos, independente daquilo estar reembolsado, você tem noção do valor adicionado dessas atividades para a sua operação no Brasil, na América Latina e no mundo? Inovações brasileiras aproveitadas no México, na Itália, ou em alguns outros casos, centros de excelência realmente que formam um produto, às vezes gerido a partir do Brasil, liderança global de determinado produto, linha de serviço, a partir do Brasil. Então, muitas vezes, isso surpreende as equipes das multinacionais estrangeiras de transfer pricing, muitas vezes se surpreendem ao verificar o resultado da análise factual brasileira, porque nunca foi feita antes eram as fórmulas.
Então, isso tudo faz com que a gente descubra, a gente vá descobrindo, vá tirando aí os véus e descobrindo casos complexos, inesperados, onde o cliente, o contribuinte, não tinha perspectiva que o Brasil talvez devesse embarcar numa metodologia desse tipo, né? Não é uma conversa fácil, é uma conversa, às vezes, que tem que ser educacional e pedagógica com as matrizes, mas esse é o tipo de situação que a gente não pode se omitir, porque se transforma em oportunidade também. Na medida que você estrutura esse tipo de arranjo proativamente, você consegue, inclusive, fazer com que a alíquota efetiva numa estrutura desse tipo tenda a 15%. Por coincidência, porque o Brasil tende a supertributar remessas a 15%. Então, se você equilibra esse desenho, ele acaba sendo compliant até com Pillar 2, lambuja, vamos dizer assim. Para a multinacional brasileira, a gente falou sobre isso no ano passado, vamos voltar um pouco a isso esse ano. A gente tem aquele desenho típico, né? Ainda tem esse desenho típico que em 2023 passou a ser em grande medida desmontado. Temos as sedes brasileiras com as suas operacionais brasileiras, normalmente com uma trading, uma holding mista estrangeira e com as operacionais mundo afora. Perfeito. Você adiciona a Pillar 2 aqui, já começa a ter, como o Doug mencionou, o possível Income Inclusion Rule intermediário aqui no meio e talvez várias opcos com seus QDMTTs. Ok, e o Brasil ainda a gente litigando contra a TBU. O problema aqui que a gente já antecipou e que tem trabalhado para resolver é que muito do planejamento, do pseudo-planejamento feito historicamente, pode-se dizer até, tinha por base a disparidade da regra brasileira de preço de transferência versus a regra estrangeira, e não o refino na alocação de lucros através do arm's length, que é como as multinacionais estrangeiras costumam fazer o seu planejamento. Bom, essa disparidade resultava num acúmulo de lucros residuais na trading. Lucros residuais excedentes ao arm's length, não somente lucros residuais correspondentes ao arm's length, como fazem, por exemplo, multinacionais americanas frequentemente. Então, com isso, a gente alinhando a regra brasileira à regra estrangeira, esses lucros residuais têm que estar alinhados com arm's length também. E logo, como a empresa brasileira sede costuma ter as funções estratégicas, os riscos, gerenciar os riscos estratégicos, as decisões de dispêndio de capital, os intangíveis, frequentemente o lucro residual não pertence mais à trading estrangeira. A partir de 2024, isso passa a ser obrigatório. Esse foi o grande motivador, by the way, para o fisco brasileiro adotar efetivamente as regras OCDE, perceber a oportunidade de arrecadação em cima das multinacionais estrangeiras, evitando essa disparidade de normas. Pois bem, isso quer dizer então que a multinacional brasileira vai sempre operar agora com a alíquota de 34%, acabaram as estruturas de holding lá fora? Bom, as estruturas históricas tradicionais de holding lá fora acabaram sim. Agora, os modelos que nos Estados Unidos se usa há 40 anos, onde ao invés de você ter uma holding lá fora, você tem uma entidade operacional relevante lá fora, que tem o direito de computar lucros residuais, isso não acabou, simplesmente elevou a barra do jogo. O jogo agora é mais complexo, é jogo de gente grande. Então, os modelos que a gente tem hoje para pensar que continuam valendo, que estão na mesa para as multinacionais brasileiras, são modelos onde você tem que decidir se caso se compra uma bicicleta. Você quer ser uma exportadora brasileira com uma presença lá fora, ou você quer ser uma multinacional brasileira com sede no Brasil, que vai ter parte das funções, parte dos ativos intangíveis, parte das decisões de gerenciamento de risco de dispêndio de capital acontecendo lá fora. Como gerenciar essa reorganização de negócios? Se tivesse acontecido antes da vigência da norma, essa expatriação de funções e riscos não teria, a princípio, sido considerada como fato gerador de tributação no Brasil, não teria ganho de capital. Hoje em dia, talvez, em princípio, sim. Mas de quanto? Com base em que valuation? Que arm's length teria essa reestruturação? Então, as possibilidades de reestruturação, reorganização de negócios no Brasil, ainda que sejam fatos geradores de uma possível saída, a saída pode ser um prejuízo, inclusive.
a depender do que sejam os forecasts de negócios. Então, a análise passa a ser muito mais sofisticada. Como extrair, quando extrair, estrategicamente para fins não tributários, se extrair ou não, se tem vantagem para o negócio ser mais internacional ou não, essa é a primeira pergunta de todas. Mas o fato é, esse jogo, essa decisão não acabou porque as regras mudaram. Simplesmente passou a ser muito mais sofisticado. E tão mais sofisticado quanto também a decisão de se as multinacionais brasileiras vão continuar a ser multinacionais brasileiras. Então, a gente no Brasil não tem ainda as regras expatriação que, por exemplo, os Estados Unidos criaram. Por muitos anos, muitas empresas americanas fizeram essas duas estruturas que eu chamo de subsedes, enquanto algumas outras que tinham vantagens em acessar mercados de capitais estrangeiros, em fazer aquisições de concorrentes estrangeiros, que seja, realmente inverteram, mudaram de sede. E continuaram a ter uma presença americana relevante, muitas vezes até listadas nos Estados Unidos, mas passaram a ter uma nova controladora através de operações societárias de interesse dos acionistas, mas também muitas vezes através de transação, de M&A. Então, essa estrutura que a gente vê aqui no lado direito, que é a variante, é onde a gente resulta com o Brasil efetivamente passando a ser uma subsede, passando a ser um grande hub operacional, fazendo direito a um profit split, mas não tendo todos os lucros residuais do mundo inteiro sujeitos nem ao seu transfer price, nem às suas regras de tributação em bases universais. Tudo isso se viabiliza por instrumentos societários jurídicos que no exterior existem, são conhecidos, nós fazemos, as empresas fazem, os fiscos fiscalizam, abençoam. Tem muita história em cima de muitas dessas ferramentas que para nós parecem rocket science, mas não são. O que precisa acontecer é uma adequação, uma adaptação dessas ferramentas aos instrumentos jurídicos brasileiros, ao sistema brasileiro. Mas à medida em que a linguagem, ao menos, já está incorporada, pelo menos para fins de preço de transferência, de modo consistente, a gente tem um bom ponto de partida. A gente vai estar conversando a mesma linguagem, só que traduzindo instrumentos estrangeiros para instrumentos do direito civil, do direito societário, do direito tributário brasileiro, de modo consistente, coerente e transparente. Então, esses são os desenhos que a gente tem que considerar de agora para frente. Bom, com isso, eu vou encerrar esse nosso painel e agradeço aos meus sócios. E a gente vai ter uma pausa para nesse momento é o próximo painel de Pillar 2. Vou chamar aqui o Álvaro Pereira, a Audrey Okada e o Gabriel Burato.